Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 4 de julho de 2017. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. E Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, queridos ouvintes e nossos debatedores. E aí, JR? 96803-8319 é o nosso WhatsApp, para os nossos ouvintes participarem, darem opinião nos temas de hoje. Daqui a pouquinho, eu acho que o primeiro tema então vai ter opinião pra caramba. E para os nossos ouvintes mandarem um áudio, né, contando pra gente a história deles com o Debate 93. Tem alguém pra falar com a gente hoje? Tem. Você quer chamar quem aqui? Quem? Denise? Denise. Chama a Denise então. Denise, fala com a gente. Bom dia a todos da 93. Eu me chamo Denise, sou dona de casa e o meu rádio fica ligado 24 horas praticamente na 93, mesmo eu não estando em casa. E o debate da 93 para mim é conhecimento. É como se fosse uma pregação, né? Elimina as dúvidas e fortalece a fé. É uma bênção o debate 93 e eu agradeço por isso. Um grande abraço. Estamos juntos no Debate 93. E Denise, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Deus te abençoe muito, Denise. Eu só sei que hoje tem surpresa. Vai contar hoje, JR? Hoje não, na quarta-feira que vai ser? Amanhã. Amanhã. Mas você não quer que... Você ontem falou que eu queria uma dica. Eu preciso de uma dica. Vai querer? Uma dica. Uma dica? Daqui a pouco. 11h30 eu posso dar dica? Uma dica? Ué, mas marca a hora pra dar dica agora também? Mas tá difícil esse negócio, hein? Pelo amor de Deus, hein, minha gente? Hein, minha gente? Tá bom, Marcela. Você continua participando com a gente, daqui a pouquinho ela conta. Será que vai contar? Pelo amor de Deus. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Olha aqui, minha gente, durante uma palestra, o senhor Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, sugeriu que sua rede social poderia ocupar o lugar das igrejas na sociedade. O comentário que ele faz, eu vou ler inteiro aqui para que você se posicione sobre esse assunto, mas a perspectiva dele é que o Facebook ocupa ou ocupará o lugar das igrejas no futuro. Chega a dizer, inclusive, que as pessoas deixarão de ir à igreja e ficarão conectadas através do Facebook. Pode ser um discurso em causa própria para poder favorecer a sua empresa, pode ser uma realidade de alguns lugares. Existem pessoas que já começam a esmorecer um pouco na sua prática da sua ida à igreja. Eu quero ver a sua opinião. Qual a sua opinião sobre esse comentário? Você acha que frequentar a igreja é algo que daqui a alguns anos não vai mais existir? Qual a importância da igreja para a sua vida? Qual a importância da igreja para a sua vida? O que a Bíblia quer dizer quando afirma em Mateus 16:18 que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja? Uma universidade americana, gente, publicou um estudo que compara a saúde de pessoas religiosas e não religiosas com mais de 65 anos. Aqui na mesa, um dos nossos debatedores homens tem mais de 65, eu vou dizer que quem é já. O resultado é muito interessante. As pessoas religiosas veem as situações da vida com maior otimismo e autoestima mais elevada. As amostras da pesquisa indicavam que os participantes de fé mais acentuada sentiam bem-estar em suas práticas espirituais. Os níveis nos outros grupos variaram em níveis mais baixos, principalmente os que se sentiam distantes de aspectos mais religiosos.
Você reconhece isso no meio em que você vive? Você encara a vida com fé em Deus e otimismo? Ou pessimismo, na sua opinião, é falta de fé em Deus, ouvinte? E outro ouvinte aqui contando, hein? JR, a minha mulher extrapola todos os limites aceitáveis de ciúme. Estou quase jogando tudo pro alto. Calma aí, ouvinte. Espera o programa. Espera um pouquinho, calma. Esse sentimento, pergunta ele, é fruto de baixa autoestima e dependência emocional? Como compreender um ciumento? Dá para explicar, minha gente? Adianta discutir na hora de uma crise? O ideal é aguentar a ceninha calada, aquela cena pública, você tá ali na rua, seu esposo tem uma cena de ciúme, sua esposa, noiva, namorada. É possível descobrir ainda na infância ou adolescência que uma pessoa será um ciumento insuportável? Qual a sua opinião sobre esse assunto? Conte pra gente aqui no Debate 93 de hoje. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Pastor Paulo Dias, da Igreja Batista Morro do Céu, em Senador Camará, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Debate 93 de hoje. Que pensa o senhor sobre esse assunto, pastor? Bom dia, J.R., bom dia aos demais debatedores. Falar sobre ciúme, né? A gente estava vendo que nos levou a algumas questões, né? Até mesmo de violência doméstica, familiar contra a mulher, né? Algumas questões que, por mais que a gente tente se afastar, né? A gente vê que existe, né? O ciúme do extremo, existe um ciúme considerado natural, né? Que é aquele cuidado, né? Que há a questão do cuidado, né? E quando o ouvinte, né? Ele escreveu e passou para nós essa questão, né? Nós chegamos até a uma síndrome, né? A gente vê que tem o extremo do ciúme, chamado de síndrome de Otelo, não é? Onde ali dentro das peças de Shakespeare, né? Houve um homem que tirou a vida da sua própria esposa, né? Dentro daquela ilustração daquela peça, né? Por um ciúme desmedido que tinha pela sua esposa. Então, daí para lá, todo esse extremo é chamado de síndrome de Otelo. Então, né, como a gente pode ver, e como tudo na vida, né, os extremos, eles são altamente prejudiciais à vida humana. Então, o meu, né, daquilo que a gente pôde ver, daquilo que a gente pôde tentar estudar um pouco, é que existe sim o ciúme considerado natural, mas existe também, né, uns graus de ciúme que vai chegando até essa síndrome, que pode ser muito prejudicial, não só à família, no campo da igreja, nos seus relacionamentos interpessoais, numa série de campos da vida que pode ser altamente prejudiciais. Pastora Virgínia Estevão, da Igreja Semente de Fogo em Botafogo, e também no Recreio, é a nossa menina da mesa de hoje. Bom dia, bem-vinda. Que pensa a irmã sobre esse tema? Bom dia, JR, bom dia, caros ouvintes, amados ouvintes, debatedores. Eu queria falar que o ciúme, nesse caso, que a pessoa abriu o coração, tem que avaliar que a esposa dele provavelmente passou por uma situação muito difícil, provavelmente ela passou por uma traição, e com isso, quando a pessoa tem um coração e que passa por um trauma, ela passa a não confiar em ninguém. E aí o que precisa acontecer com esse marido? Ele precisa entender que ela está doente, que ela tem um coração pesado, e tentar a aparência do mal, tentar fazer o máximo possível para que isso não aconteça. Mas certamente ela pode aumentar as situações, pode fazer uma situação bem complicada, mas lembre-se sempre, você precisa tratar a sua esposa. Isso é algo que ela precisa ser curada no coração dela. A pessoa tem um sentimento de posse, ou ela tem um sentimento de muita dor pelo relacionamento anterior que ela já passou. Provavelmente você que casou com essa esposa sabia que ela tinha esse trauma. Então eu indico que você tenha paciência, nunca conversa com ela na hora que ela está tendo a crise, mas depois senta e vai fazendo com que ela entenda a situação que ela está passando, que ela precisa ser curada desse relacionamento anterior. Reverendo Márcio Ciríaco, da Igreja Presbiteriana na Praça da Bandeira, em São João de Meriti, muito bom dia.
dia, seja bem-vindo, pastor. Um ouvinte nosso é contra esse JR, eu sou muito ciumenta, mas eu falo assim, ó, em casa a gente conversa. JR, debatedores e ouvintes da 93, bom dia. Antes de dizer sobre o ciúme, eu não tenho mais de 65 anos, né? Não sei de quem o JR estava falando. Ninguém mas falou nada, hein? Não sou eu. Pastor Paulo não falou nada. Ele falou de 3 homens. Pastora Virgínia não falou nada. É o somatório. Tem garotão aqui. Não sou eu. Vou fazer ainda. Levantou calma, a mão, é ele mesmo, hein? Considerando essa questão do ciúme, né? Claro, o ciúme é uma emoção própria, né? Do ser humano, né? E ela, às vezes, o ciúme ele se torna mais potente, mais intenso, né? De acordo com circunstâncias, pessoas, tem tantas coisas que envolvem, né, o ciúme. O ciúme às vezes não é só a questão da vida amorosa, mas tem pessoas que têm ciúme até de coisas, né? Não é só de pessoas, tem ciúmes de coisas, de bichos, né? Então é uma emoção que, é claro, é do ser humano e todos nós, eu não tenho temor nenhum de dizer isso. Uma vez ou outra passamos por isso. Sim. Uma vez ou outra. Pastor com ciúme de ovelha. Não tenho dúvida, não só na questão amorosa, mas material, ovelha, igreja, né, essas coisas todas, né? Claro, tem pessoas que têm mais tendências? Sim. Tem circunstâncias que são favoráveis? Sim. Né? O que a gente precisa pensar sobre isto, né? Sobre o ciúme, eu creio que daqui a pouco nós vamos ampliar essa conversa, mas muitas coisas precisam ser pensadas. Claro, tem aqueles que extrapolam? Sim. Tem os excessos. Não tem ouvinte participando conosco pelo WhatsApp dizendo o seguinte, olha, todo mundo tem, diz aqui, ó, todo mundo tem ciúme e pecado, todo mundo tem. Quem diz que não tem é mentiroso. É verdade. Já diz aqui o nosso querido ouvinte apontando a sua opinião, o pastor Marcos Ebenezer da Assembleia de Deus, Congregação Viegas 712. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, JR, é sempre um prazer retornar aqui a esta casa. Prazer estar aqui com todos os amigos debatedores. E eu perguntei até pro pastor Paulo Dias se ele tinha 65. que ele cada um se entregando. Todo mundo puxando. Somamos as nossas idades e deu mais ou menos por aí. Tá todo mundo preocupado com essa idade. Interessante, né? Eu tô impressionado. Mas falando do ciúme, aqui o nosso amigo aqui, ele fala que ela extrapolou todos os limites. A gente conhece, a gente que é pastor de igreja, dirige igreja, a gente atende vários casos nessa área e a gente vê que nitidamente é um estado emocional, onde a pessoa, ela na sua baixa autoestima, ela acaba se colocando numa posição, um posicionamento muito inferior em relação a outra pessoa. A gente sabe que o ciúme também é o medo de perder a pessoa que ama, mas é bom investigar e é bom analisar para ver por que ela está extrapolando todos esses limites, se ele não está dando, está colocando combustível para o ciúme dela, se ele é transparente com ela, se ele procura dialogar sempre com ela e principalmente também dar atenção a ela. Eu sei que tem pessoas que querem atenção o tempo todo, ela quer ser o centro das atenções, ela quer ser a pessoa mais citada no meio da roda de amigos, mas é importante analisar por que ela tem tantos extrapolamentos desse ciúme. E também vejo que é a cura, né? O marido tem que olhar para sua esposa com ciúme para entender da onde que vem isso. Provavelmente ele já a conhece há muito tempo e sabe que isso pode ter sido por causa de um trauma, pode ter sido por causa de uma traição, pode ter sido por autoestima ou por um sentimento de posse, ou talvez até situações que ele mesmo tenha feito para que ela ficasse traumatizada no próprio relacionamento, no casamento. Então, acho que tem que o marido, né, no caso da questão aqui, é ele poder participar da cura dela, ou seja, ele passa a ser uma pessoa que vai estar alimentando nela a visão do amor, de dar atenção, de dar carinho e explicando para ela como isso é desnecessário. Quanto mais seguro for o marido, eu quero dizer isso como mulher, né? Quanto mais seguro é o marido, quanto mais ele dá uma atenção, mais ela vai se sentir confiante e menos ela vai ter ciúmes. Ouvinte dizendo, JR, meu marido é assim, ele faz cena, ele faz bico, é mal educado com todos quando está na crise. Ele fica irreconhecível e até violento, ele quebra as coisas. Isso. Eu fico bem longe dele, diz aqui a nosso ouvinte, terminando dizendo só Jesus. Isso é a possessividade, né? O ciúme, você pode pensar coisa, aí, né? aquele que
quer o domínio, né? Aquele que quer possuir de qualquer jeito, a exclusividade, né? Então isso realmente extrapola. Mas tem outra questão que eu acho que é muito interessante de dizer, né? E essa questão do ciúme acontece muito natural, é muito comum acontecer quando a gente quer zelar por alguma coisa, a gente quer guardar alguma coisa, né? É claro, às vezes uma circunstância ou outra, a esposa percebe que uma outra mulher olhou para o esposo com um olhar mais comprido. Aí ela olha assim, opa, tem algo estranho. É o zelo, né? É aquela questão de, claro, eu tô querendo guardar aquilo, né, proteger, que tá junto de mim, proteger, né? Então não sei nem se a gente pode dizer que isso seja ciúme, né? Mas sim uma questão de zelo, né? Então que às vezes se confunde talvez isso, né? O grande problema também, pastor, é quando também existe aquela questão do extremo, né? O camarada, né, ele vê que foi observado, né? E aí ele começa a dar mais corda, né? Isso aí, dar mais corda, gosta disso, isso se torna mais frequente. Então, essa motivação passa a ser algo motivado por algo que está acontecendo. Não, eu gosto dessa ceninha que ela faz, dessas coisas. Muita gente se alimenta. Eu gosto de ser... Esse é um ponto maravilhoso. Muitas pessoas têm um relacionamento através desse tipo de jogo. Isso, deixa eu ver se ela me ama. Aí começa a fazer uma ceninha, começa a manipular a situação para ver se a esposa gosta dele mesmo. Porque as pessoas entendem que o amor é ciúme. É exatamente errado. É extremamente errado esse posicionamento. Cuidado. Então, os relacionamentos são baseados em cima de ciúme, deixa eu ver se ela gosta de mim. Testes, né? Manipulação. Circunstâncias de teste, manipulação constante. É algo que realmente acontece hoje. Ele pensa que deixa eu ver se ele gosta de mim. Vou ficar olhando pro lado. Aí ele vê, tem uma crisezinha. ele gosta. Ele pensa que ciúme é prova de amor. Exatamente. Ciúme não é prova de amor. É prova de possessividade. Se analisar, se você for olhar as estatísticas, a quantidade de crimes passionais que eles chamam de matar por amor, embora a gente, como o pastor diga aqui que amor não mata ninguém, cresce de maneira assim assustadora. Aqui o ouvinte reafirma aqui a opinião dela, que isso é fruto de baixa autoestima, é falta de segurança, é uma fragilidade que o indivíduo tem. Vocês já apontaram aí que existem pessoas que gostam de provocar e gostam da sensação de que tá tomando conta. Aí a mulher diz, eu sou uma leoa. Entendeu? E, né? Tem mulher que fala essas coisas, né? E o homem, eu sou um leão, um pouco mais grave. E aí você vê que as coisas estão andando ali. Bom, vocês já disseram também que isso tem um certo nível, né? Um certo nível de o que a gente poderia entender como zelo. Não sei se a reação poderia aferir se é ciúme ou se é zelo, a maneira como você lida com o tema, se isso tira o seu sono, se isso deixa você nervoso, ansiosa, preocupado, inquieta, se isso produz em você uma série de sensações, de emoções, de sentimentos desagradáveis. Ora, gente, vocês estão dizendo, não, tem uma certa medida que é boa. Se tem isso tudo aqui, não vai ser uma coisa boa. Claro. Como é que a gente aprende, então? Porque a gente precisa estabelecer uma medida que seja assim, meio que para todos, né? Uma medida básica para todos, né? Porque tem gente que é assim, tem gente que é desse jeito. Como é que a gente estabelece isso? É a reação? O irmão JR, né? E a gente convive, né? A gente vai convivendo com vários tipos de pessoa. Aquilo que traz, né? Humilhação, exagero, afronta, violência. Às vezes, o irmão estava falando, né? Até me veio, a irmã estava falando assim, ele quebra as coisas dentro de casa, né? Até onde isso, né, é o ciúme, até onde isso está entrando na violência doméstica contra a mulher, né? Essa sensibilidade a muitas mulheres, né? Teve alguns institutos que fizeram algumas pesquisas, né? Que muitas delas confundem, né? O ciúme com a paixão desmedida. Né? Você, foi uma cena de ciúme que ele fez, mas quando isso começa a sair do normal, o que seria o normal?
poxa, eu não gostei, né, daquilo, não sei o que, algo natural, né? Você até sem o bico levantar, é aceitável. Até o bico é aceitável. Até o tom de voz, a forma como isso é levado, colocado, né? Então é a reação. É a reação. A maneira como a pessoa reage àquilo ali define se aquilo é sadio ou doentio. É isso? Isso. Tem questões que são recorrentes, né? Tem o ciúme que ele é inofensivo e o obsessivo, né? O inofensivo é aquele do zelo, né? E o obsessivo é exatamente esse, né? Que às vezes cria até coisas irreais, coisas que verdadeiramente não estão nem acontecendo, né? Acaba se criando um ambiente, né? E aí as expressões, elas são excessivas, elas extrapolam, né? Ao ponto de criar situações humilhantes, né? E constrangedoras. Não por tem isso dúvida. que é importante você trabalhar bases no seu relacionamento. Amém. A base de relacionamento tem a verdade, tem o respeito, tem a confiança. Se ele chega em casa, extrapola, começa a quebrar tudo dentro de casa, Então, ele está faltando com respeito com ela, dúvida. ele não está tendo consideração. E outra coisa, ele não está valorizando aquilo que ele comprou. Ou aquilo que foi dado de presente a ele. E muito mais que isso, ele está cometendo indiretamente, ou posso dizer até diretamente, uma agressão à sua esposa. Sem dúvida. E ele tem que aprender, nós precisamos fazer o exercício de se colocar no lugar do outro. Como eu me sentiria se ele reagisse assim comigo, se ela reagisse assim comigo. A gente precisa aprender a ter uma visão diferente da situação. Também tem que avaliar que a mulher precisa ter limites, ela precisa dar limites. Muitas vezes, pelo fato dela aceitar aquela condição, aquele status quo, aquela situação que ela normalmente se posiciona, achando que é normal, talvez ela vai simplesmente só agregando a isso essa normalidade e cada vez mais afetando o coração dela pela maneira que ele está extrapolando as emoções dele ao não concordar com aquela situação. Destacando aqui que no tema em tela aqui, no tema que a gente recebeu, que a gente está discutindo, o tema base aqui, ela é a ciumenta. Em geral a gente observa isso e vê, não, os homens são ciumentos. Por exemplo, um ouvinte diz aqui que ela tinha um ex-namorado que tinha ciúme da amiga dela a ponto de andar com faca. Meu Deus, isso não é o normal, né? Entendeu? E ainda dizia assim, eu só tô andando com essa faca porque eu te amo. Eu tenho um amigo... A interpretação é minha aqui. Eu tenho um amigo irmão, eu tenho um amigo irmão que ele conta, né? Logo que ele casou, a esposa muito bonita, né? E aí ela dormia, ele amarrava no pé dela um barbantinho com latas, porque se ela levantasse da cama, ia fazer barulho, né? E aí ele saberia se ela levantou da cama à noite ou não, escondido, né? Pô, isso já virou uma graça, né? Virou uma anedota esse negócio, né? Ele falou, não, eu fazia isso. Doença, eu fazia isso. Muito bonita ela, e eu ficava inseguro, amarrava um barbante no pé dela, né? Se ela levantasse, a lata caísse no chão, eu acordava. Tô aqui imaginando a cena. Você vê como é que eu preciso imaginar a cena. Eu preciso imaginar a cena. Eu preciso imaginar que é rádio, minha gente. Tem que imaginar a cena. Exatamente. Quer dizer que a irmã deita, ele fazia isso escondido dela. Ela dormia, ele ia lá, amarrava um barbante no pé dela. Deitava, a irmã naturalmente deve ter um sono pesado, do tipo que não mexe as pernas. Eles não eram crentes ainda, tá bom? Só que não era cristãos ainda. Era um relacionamento novos, né? Continua amenizando pra ver se resolve. Já entregou o amigo. Sabe o que é. Só não pode virar norma de conduta. Estou imaginando a cena. A irmã lá com sono de pedra, aí ele ia lá, amarrava uma cordinha, onde já tinha nessa cordinha várias latas. Tipo casamento. De que coloca nos carros. Recém-casados. Aí coloca ali bonitinho, tudo bem. Se ela mexesse à noite. Saísse da cama. Pelo amor de Deus. É o extrapolar, tá vendo? Na segunda vez, essa irmã já devia pegar esse negócio, amarrar na perna dele, amarrar isso na cama. Que doideira é isso? Tem confiança ou não tem? É verdade. Precisam trabalhar sua autoconfiança. Não é? Hoje ele conta isso rindo demais. Ele conta? Estão casados há mais de 50 anos. Ele conta isso muito, mas rindo. Né? Deus abençoe ela, né? Ela confirma a história? Confirma. Ela confirma a história. Isso aí eu fiquei na dúvida. Eu fiquei na dúvida se ela confirmava ou não. Ouvinte dizendo, JR, eu passei por uma fase que eu tinha ciúmes até da minha sombra. Eu sonhava
sonhava direto que estava sendo traída, isso me causava muito mal. Um certo dia, dei um ponto final nessa história, orei, pedi ao Senhor para me curar, porque já era doentio. Hoje confio e não tenho essas crises doentias. Compartilhe aqui mais uma de nossas queridas ouvintes. Aqui eu quero agradecer pelo carinho da sua audiência. Outra ouvinte: meu marido é completamente ciumento, ele fica remoendo o meu passado, dizendo que eu estou tendo relacionamento com ex, que eu saí pra beber. Ele sai pra beber e volta me agredindo física e verbalmente. Estou levando ele pra igreja, ele até já aceitou a Cristo, já colocou o nome pra batizar, mas isso ainda não mudou e confesso que tenho vontade de desistir. Mas olha, aceitou a Cristo e sai pra beber e bate na mulher. Colocou o nome pra batizar também. Botar o nome pra batizar é facinho, né? Fácil. Põe aí. Se a igreja não tiver um discipulado, né? Exatamente. Mas quando você tem um discipulado, você tem que avaliar para saber se essa pessoa tem condição de estar membrado da igreja ou não, porque você pode até acabar tendo uma tragédia na igreja. Apanhando. Exatamente. Há um estudo, né? Walter Guedin, né? Isso aí tá aberto, né? E fala que dentro dessas questões há muito caso de delírio, né? Há muito caso de delírio. A pessoa começa a delirar e ele acreditar numa verdade que não existe. É realidade. Então, né? A gente até acho que aqui, né? Existem esse microfone também está aberto, né? Para questão de orientação também. Sim. Né? Que muitas das vezes eu sempre, né? Quando estou aqui eu sempre costumo dizer o seguinte: confie nos seus pastores e leve a ele. Né? Se for o caso de um tratamento, não é vergonha nenhuma. Há muita gente que acha, é vergonha eu me tratar por conta disso. Isso. Hoje, né? Já muita gente já conhece, existe o grupo, né? Mulheres que amam demais. Sim. Né? A questão de muitas ciumentas, né? Aquelas coisas todas que viram que estavam fazendo mal às suas famílias, e já há um grupo que se tratam entre si, um grupo de apoio. Isso. Que se tratam mulheres. Mas nem todo mundo que ama demais tem ciúme, senão fica aquele negócio, né? Se não tem ciúme é porque não ama demais. De repente, para não ter a questão pejorativa, né? Para que de repente que haja uma questão pejorativa, então colocaram um nome para que pudesse agregar as pessoas. A questão, né, realmente, se é uma, a gente tem que entender que é uma doença. É uma doença. Né? Se é uma doença, deve ser tratado. Até onde... E a mulher também precisa enxergar isso, porque ela vai suportando as situações. Não é o caso aqui, no caso é o marido que acha que ela está mais ciumenta, mas há questões aqui com a reação dos maridos, de bater, de fazer isso, ela vai aceitando aquela atitude com resignação, colocando na mente dela que ele faz isso por ciúme. Não, ele faz isso porque ele está doente. Aí você precisa ter consciência que você precisa buscar ajuda na sua igreja. Se na sua igreja você conversar com seus pastores e disser, olha, isso está acontecendo, ele vai ter ajuda. E você também, porque assim como a violência, existe a codependência, né? Aquela pessoa que assume a atitude de aceitar tudo que ele faz para segurar um casamento, quando na verdade você precisa de cura espiritual. Olha, do seu coração. Contando aqui, quando me casei, eu sofri com esse excesso de ciúmes, mesmo sem meu esposo de forma alguma me dar motivos. O meu motivo era emocional. Isso. Quando minha mãe estava grávida, ela viveu um momento muito difícil com meu pai referente à traição. Nossa. Sem contar que eu cresci ouvindo que nenhum homem presta. Passei toda a minha infância ouvindo isso. Eu sofri muito no início do meu casamento, mas hoje, graças a Deus, busquei a cura do Senhor. Amém. Estamos casados há 13 anos, diz um ouvinte de Aracaju, acompanhando a gente, trazendo o seu depoimento no nosso Debate 93 de hoje. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Estamos juntos no Debate 93. Recentemente, durante uma palestra, Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, sugeriu que sua rede social poderia um dia ocupar o lugar das igrejas na sociedade. Isso aí vai dar pano pra manga, minha gente, como diria o nosso debatedor com mais de 65 anos aqui presente no debate. Citando a necessidade de ajudar as pessoas a encontrarem propósito e significado em suas vidas, ele diz querer aproximar as pessoas. Por isso, o Facebook mudou sua missão para focar na construção de comunidades que ajudem as pessoas a se conectar.
Para efeitos de comparação, ele disparou: como igrejas. Zuckerberg sugeriu que existe um vazio deixado pela diminuição da frequência à igreja em muitas partes do mundo. Qual a sua opinião sobre esse comentário? Você acha que frequentar a igreja é algo que daqui a alguns anos não vai mais existir? Qual a importância da igreja para a sua vida? O que a Bíblia quer dizer quando afirma em Mateus 16:18 que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja? Você participa conosco também pelo WhatsApp 968038319, 968038319, também pelo nosso Facebook, a página do Facebook da Rádio 93 FM. Tem aqui o post com os nossos debatedores e ali você pode também trazer a sua opinião. Muito bem, o Zuckerberg, ele falou algumas verdades aqui, mas também se equivocou com outras. A questão do Facebook ocupar um espaço na sociedade, é claro, ele já tem, existe, já existe, né? Isso é uma realidade, né? Pessoas se encontram no Facebook, comunidades são criadas no Facebook. O Facebook tem ajudado pessoas a se conectar, rever amizades, né? Reencontrar-se. É verdade, o Facebook é uma excelente ferramenta social mundial que tem ajudado muito. Agora, dizer que esta rede social vai substituir a igreja, aí já é demais. Se isso acontecer, porque está se desobedecendo a palavra, porque Hebreus 10:25, a palavra do Senhor nos diz: não deixemos de congregarmos como é costume de alguns. A igreja a palavra do Senhor falou assim: não, isso não se deve ser feito. A igreja deve se reunir em Assembleia Santa. Amém. Para comunhão, para louvor, para adoração, para o crescimento, amadurecimento, pregação do evangelho. Se isso acontecer, porque a igreja está sendo desobediente. Desobediente à palavra e ao Senhor. A igreja é o conjunto dos que creem, né? Então, também eu acho que subiu na cabeça, provavelmente, a ideia de que o social faz uma igreja ou o social faz um relacionamento com Deus. Eu acho que isso está tão distante de uma realidade espiritual que eu vejo que a ideia que ele tem da igreja, justamente por não pertencer a nenhuma, é que a igreja é apenas um clube social. Eu imagino que talvez algumas até sejam, mas eu digo a você que uma igreja é o conjunto das pessoas que creem e ali você coloca um fogo espiritual para que você tenha visão para fazer as coisas e mudança e crescimento. Então, como é uma pessoa que nunca frequentou a igreja, provavelmente ele tem uma ideia distorcida da razão pela qual nós nos reunimos. Nós nos reunimos para crescermos, nós nos reunimos para adorar o Senhor, nós nos reunimos porque é tão bom estarmos juntos, não? E viver em comunhão. A própria palavra diz pra gente, né? Alegrei-me quando me disseram, Amém. Né? Vamos pra casa do Senhor, né? Isso. A gente estava vendo aí, a gente tem que, sei, mas eu vejo muito mais como uma jogada de marketing, né? Falar sobre igreja, falar sobre isso, vamos substituir. Não, exatamente. Né? A gente está discutindo aqui algo que ele falou e de repente é isso que ele de repente, não sei, né? De repente na cabeça dele lá, até mesmo como uma deixa eu explorar de marketing, essa né? ideia, Até uma questão de marketing, olha, vou falar, vou associar isso aqui porque vai pulverizar e nós vamos estar falando, mas eu volto a, como o irmão realmente falou, não é a questão biblicista da coisa, não é a gente até vê como uma ótima para alguns irmãos que às vezes a gente se entende, né? Estar doente, muitas vezes muitas igrejas têm essa ferramenta também de transmitir seus cultos ao vivo. Perfeito. Show de bola. Mas a melhor coisa que tem é a gente estar em comunhão com os nossos irmãos. Nada substitui. Acho que não tem como, não dá para substituir. Nada substitui, né? A comunhão. Até olhando a médio e até a longo prazo e a gente olhando para frente. E principalmente, JR, ele deve ter observado que as igrejas elas utilizam muito da ferramenta do Facebook, só que ela utiliza como um mecanismo de um marketing para divulgação, mas jamais o Facebook vai conseguir substituir a igreja. Ele falou também aqui no comentário dele que ele percebe que muitas igrejas estão vazias. Ele também falou uma verdade, que isso também é uma verdade. Muitas igrejas têm andado vazias, mas não por conta da rede social, mas por outras questões, outros esfriamentos, né? Outras questões em que envolve eu não sei a vida se ele consegue, crente, né? Claro que eles têm mecanismos para avaliar, por exemplo, horários normais de culto, tal hora. O uso do Facebook aumenta, diminui. Perfeito. Ele pode utilizar qualquer tipo de pesquisa. A dúvida é o seguinte: as pessoas, vocês estão, na opinião de vocês quatro, nada substitui a igreja, o convívio, o relacionamento. Eu entendo e concordo. Alguns vão entender hoje
tá certo? Vão ter uma perspectiva diferente, dizer o seguinte, olha, às vezes eu não vou à igreja e eu vejo aqui, mas não necessariamente nem a sua igreja. Então, estou vendo aqui, né? A linguagem da comunicação, ela está mudando muito rapidamente. E pode ser que algumas pessoas deixem de ir para poder ficar em casa. Ou seja, não vou mais, eu estou em casa, eu estou vivendo de alguma forma a igreja aqui. Quando a televisão começou a transmitir os cultos, a preocupação foi a mesma. A televisão vai substituir? Aí as pessoas ficaram naquela dúvida, houve uma discussão e a televisão não substituiu. Pelo contrário, ela promoveu o crescimento das igrejas. O Facebook, ou YouTube, enfim, qualquer mecanismo, o site da igreja, qualquer transmissão de culto ao vivo ou posteriormente produz, na sua opinião, o crescimento da igreja ou a diminuição, o esvaziamento dela? A única perspectiva aqui é em termos de membresia, porque você não consegue avaliar esse tipo de crescimento espiritual, que não dá para avaliar, né? E aí? Aí, JR, é uma situação difícil de ser analisada, né? Porque vai depender de quem está utilizando da ferramenta, né? Se é aquele que gosta de estar na igreja, ele vai sentir falta da igreja. Mas se o camarada já tem o costume de não ir para a igreja, de usar esta ferramenta em substituição, ele não vai. Então, hoje a circunstância é difícil de ser pensada, né, nesse aspecto, né? Porque nós não sabemos a pessoa que está do outro lado, né? É claro, uma vez ou outra, você, por um motivo circunstancial, você não pôde ir à igreja, vou assistir o culto aqui ao vivo, mas as né? pessoas estão deixando de ir à igreja para assistir. Ou o Face, ou o YouTube, ou o site da igreja e tal? Não, eu acho que não. Se tiver acontecendo, algo assim muito isolado, né? Eu acho que não. Tem que promover, em alguns casos, o crescimento, né? Uma vez que quando está na internet, você alcança o mundo, né? Aqueles que têm a acessibilidade. Claro. Isso, né? Então, eu vejo assim, dentro daquilo que já convivemos, o crescimento. Né? O crescimento. Que eu tenho... Mas eu queria só alertar coisas. Realmente, muitas pessoas deixam de ir para o culto, tá chovendo, tá assim, tá assado, e vai assistir o culto via Facebook, se a igreja está passando. É importante entender que a pessoa que tem fome, eu acho que também nós precisamos ter uma visão de que aquela pessoa que está limitada e não quer crescer e não quer abraçar novos horizontes na vida dela, ela vai estar dentro da área da vida dela limitada em tudo. Então ela vai simplesmente se acomodar naquela forma de receber de Deus. Então, se essa pessoa está dentro da igreja ou está dentro da casa dela, ela está simplesmente se delimitando, que é o limite dado a você mesmo, a você ficar dentro daquela esfera. Então a pessoa acomodada e fica só vendo isso. Agora, partindo da premissa que a igreja é o conjunto das pessoas que creem, eu acho que quanto mais fome você tem, mais você tem necessidade de ir na igreja, mais você tem necessidade de convívio, mais você quer crescer. Mas você não pode olhar a igreja como um clube social, você tem que olhar a igreja como um lugar que você vai ser construído por dentro. Então, dessa forma, imagino que o JR falou, mas diminui as pessoas, provavelmente vai diminuir as pessoas que estão acomodadas, mas em compensação vai aumentar a necessidade das pessoas que nunca viram culto, que, poxa, eu quero participar desse culto, eu gostei desse culto, puxa, que bom, eu vou lá. Então, nessa proporção, me parece que como veículo de divulgação, é muito maior assim a ideia de pessoas sendo divulgadas e aprendendo assim, distantes, né? No mundo inteiro, a gente faz isso na igreja, e é no mundo inteiro. O mundo inteiro me vê, pessoal do Havaí, de não sei onde. Então, nesse sentido, eu acho que é muito muito produtivo. Nesse sentido, favorece, né? O crescimento. Favorece. Entre ouvinte dizendo, a tecnologia produz o crescimento da igreja, sim, está promovendo o crescimento, diz aqui uma de nossas ouvintes opinando. Outro ouvinte, JR, meu esposo detestava a igreja, ele foi alcançado por uma pregação na internet. Amém. Hoje caminhamos juntos na casa do Senhor. Ouvinte dizendo o seguinte: a igreja é o nosso hospital, amo muito estar na casa do Senhor, e quando eu não vou, fico muito triste, eu me sinto muito mal. Apesar de terem mais de 65 anos, esses pastores têm vozes de meninos. Diz aqui a nossa Falou ouvinte. Pastores, ai que bênção, sai disso, hein? É isso, obrigado aqui, ouvinte, pela participação e pela sua opinião. Vai ter que ser resolvido isso, no nosso debate 93 de hoje. Então temos aqui essa possibilidade, essa fala do Mark Zuckerberg,
e a palavra dos pastores em relação a isso. Já ouvimos aqui a importância de estar na casa do Senhor e estarmos na comunidade dos santos, o privilégio que temos de estar lá. De vez em quando você encontra uma pessoa enferma e ela diz assim: como eu gostaria de estar na igreja e eu não posso estar. Você pode? Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Uma universidade americana publicou um estudo que compara a saúde de pessoas religiosas e não religiosas com mais de 65 anos. O resultado é muito interessante. As religiosas veem as situações da vida com maior otimismo e autoestima mais elevada. As amostras da pesquisa indicavam que os participantes de fé mais acentuada sentiam bem-estar em suas práticas espirituais. Os níveis nos outros grupos variaram em níveis mais baixos, principalmente os que se sentiam distantes de aspectos mais religiosos. Você reconhece isso no meio em que você vive? Você encara a vida com fé em Deus e otimismo? O pessimismo é falta de fé em Deus? Que pensa você, querido ouvinte? Participe conosco pelo 96803-8319, é o nosso WhatsApp, 96803-8319, e também no Facebook, na página do Facebook da 93 FM, no post dos nossos debatedores. Você pega aquele post ali, traga os seus comentários e as suas observações sobre o tema. E aí, queridos debatedores, começo ouvindo vocês. É verdade que a palavra de Deus, ela nos dá vários depoimentos, principalmente dos salmistas, quando o salmista ele fala: na minha angústia clamei ao Senhor. Ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. O Senhor, ele conhece, ele sabe de todas as coisas. A palavra de Deus, ela produz a fé em nós. E a fé, ela é o combustível que nos capacita para remar contra a maré. Exatamente. Ela produz em nós esperança, ela produz em nós ânimo, nos faz com que nós venhamos nos levantar e encarar as circunstâncias da vida com a certeza que Deus, ele pode me curar, mas também, se ele não me curar, eu tenho o meu lugar, a minha morada garantida nas regiões celestiais. Então, a fé, com certeza, até uma pesquisa recente também estava falando que a fé, ela ajuda muito no processo de cura das pessoas. Exatamente. Porque se você perde a sua fé, muitos acabam morrendo antes da morte chegar. É verdade. Muito bem. O interessante é que a pesquisa, né, ela aponta que os participantes tinham uma fé acentuada e as práticas espirituais num nível muito alto, né? Do tipo, são praticantes mesmo da fé, faz né? Diferença. Não são aqueles que só falam a fé, mas vivem a fé, né? Eu achei muito interessante essa constatação, né, dos pesquisadores, que apontam que verdadeiramente esses que vivem a fé no Senhor Jesus, esses verdadeiramente confiam no Senhor, tem um comportamento diferente mediante as questões da vida. Olha, né? que um ouvinte opinando, dizendo: encara a vida e tudo o que acontece com muita fé e otimismo, porque tem um Deus que me ama e cuida de mim como nunca. Nem meus pais me amaram como sou amada por Deus. Amém. Passei pelo deserto e hoje ainda caminho rumo à terra prometida. Mas a minha bússola é fiel. Eu sou grata de forma que eu não sei nem descrever, conta a nosso ouvinte. Gente, essa questão é maravilhosa, né? É viver a vida sabendo quem está do teu lado, quem é que caminha contigo. É verdade. Né? Davi, ele pôde dizer com tanta propriedade, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum. Não dizer que ele não passou, mas sabia quem estava com ele. Josué, ele pôde, né, ouvir de Deus: não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, porque eu, Senhor teu Deus, sou contigo. Amém. Por onde quer que andares. Então, o crente sabe quem caminha com ele. Amém. Né? Então, esse não é um otimismo, né, do nada, assim, do vazio. Não é assim, a presença real do Senhor na nossa vida é que nos faz olhar para frente, independente da situação, de como está o Rio de Janeiro, de bala perdida, de corrupção, de todas as coisas que acontecem. A gente olha para frente e sabe que nada perdeu e Deus não perde o controle das coisas, e nós estamos nessa caminhada com Ele, e Ele está conosco. E todo mundo pode chamar. Perdão, pastora, pode falar, pastora. Eu acho que quanto mais você vai ficando mais velho e tal, você vai ficando meio 65? Não, 65 já não. Vamos lá. Você vai ficando assim, não, mas meu Deus, e aí você fica desencorajado, mas Moisés começou com 80 anos. Então, eu acho que a nossa grande visão, e é muito lindo você ver isso,
que se você alimentar o combustível da sua fé, se você for um crente, uma pessoa praticante, um relacionamento com Deus, não tem como você deixar que esses problemas e as circunstâncias dominem você. Você tem força para enfrentar suas aflições. Mas é muito importante você enxergar que quanto mais maduro você fica, mais você tem a oportunidade de errar menos e acertar mais o alvo de Deus. Estar sempre completando a vontade de Deus e fazendo a vontade de Deus. Isso dá uma alegria muito grande, porque você tem a sensação da tua missão. É interessante que os jovens não têm muita noção da missão, mas quanto mais velho você fica, mais você quer deixar um legado. Você se preocupa muito com o legado. Então, se você é a pessoa que está me ouvindo, já tem 80 anos, então, vamos começar agora. Deixa eu abençoe. Paulo escrevendo ao Timóteo, dizendo: eu perdi meu pai em novembro do ano passado, eu fiquei maravilhada com o conforto que Deus me deu. Foi algo sobrenatural para mim e ainda continua sendo. Deus é fiel em nossas vidas. Olha a perspectiva de fé que traz a nosso ouvinte. Então, Paulo escrevendo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 10, ele diz o seguinte: ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Olha só, aquele que deposita a esperança. O mundo chama de otimismo, nós chamamos de esperança. E a saúde também, ela tem muito relação, é muito relacionada com sentimento. Muitas vezes, quando você deixa situações aplacarem o seu coração, você ficar triste, aquilo tem um resultado físico, você começa a ficar doente. Né? Não é, a saúde, ela tem muito a ver com seus sentimentos, com a sua visão interna. Então, quando mais você alimenta a sua fé, mais você vai provocando dentro do seu corpo a vontade de lutar, a vontade de estar alerta, a vontade de comer direito, a vontade de fazer exercício. Então, você começa realmente a alimentar uma saúde de uma forma completa. Então, acho que tem absolutamente a fé muito em comum, muito a ver com a sua decisão de exercitar Jesus na sua vida. Quando me perguntam, diz aqui um ouvinte, por que eu sou tão feliz mesmo com tantos problemas, eu respondo o seguinte: por que não seria? Amém. Tenho luta sim, mas tenho quem as lute por mim. Glória, eu sou filha do rei, não tenho o direito de esmorecer depois de tudo que Jesus sofreu por mim. Conta aqui uma de nossas queridas ouvintes. Que palavra boa, né? Nossa, que palavra boa. Muito obrigado. Aqui a contribuição dos nossos ouvintes é sempre uma contribuição muito rica, né? Irmão Jota. Oi, querido. Deixa eu passar aqui, né? Testemunho rápido do irmãozão, né? Eu chamo ele de o alemão mais brasileiro que nós conhecemos, né? E há 2 anos atrás, né? Estava marcado já a boda de prata, né? Para a igreja. A esposa dele sofreu, né, uma doença. Eles tinham acabado de adotar uma menininha, né? E ela partiu. E aquela comoção toda, né? E a gente estava conversando. Ele falou: como é que eu vou viver agora? Como é que eu vou viver agora? E a palavra do nosso amigo, né? Que está fazendo aniversário hoje, né? O Rolf. Ele falou: olha, eu não sei como é que vai ser, mas eu sei que Deus vai estar comigo. Então, eu falo assim, irmãos, andar com Jesus. É diferente. É diferente. É diferente. Muito mais do que falar, muito mais do que pensar, né? Muito mais do que ler. Viver, ter vida é outra coisa. Totalmente diferente. Quando o nosso ouvinte pergunta: o pessimismo é falta de fé em Deus? Como vocês respondem a este questionamento? Que tipo de pessimista, né? O cuidadoso, né? É o prudente, não é? Que está sempre murmurando. É o prudente, né? Porque todo mundo de repente está achando que levantar 300 andares, né, é grande otimismo, e de repente está falando: olha só, isso aí pode ruir. Não é? Então, não é uma questão desse tipo de pessimista, mas o pessimista que, independente de qualquer coisa, sobre qualquer situação, está sempre reclamando, chamando todo mundo para Você pesa os prós e os contras, né? Você procura analisar. Mas vocês sabem o que é pessimista. Olha só, eu sei que ninguém. Vocês estão querendo sair da resposta? Eu sei que ninguém. O pessimista é o cara que não é otimista. Não é o cuidadoso, o cara que não, ele planeja, tem nada a ver com isso. Quem planeja ele é o que planeja. Amém.
O cuidadoso, ele é o cuidadoso. Isso. O otimista é o otimista e o pessimista, para surpreender todos nós, ele é pessimista. Então, o como vocês definem, se é falta de fé, porque se otimismo é ter fé, diz assim, vocês disseram aí, estou enfrentando um problema aqui, eu não sei como vai acontecer, mas eu tenho fé em Deus que vai dar tudo certo. Se não vai dar tudo certo como eu quero, vai dar tudo certo como ele quer. Eu estou na fé, então a pessoa está ali. Agora o pessimista, não vai dar nada certo, olha, vai morrer, vai acontecer uma desgraça, vai cair, sabe? A pessoa tá faltando fé. É falta de fé? É falta de fé. Eu não vejo outra coisa a não ser não ter esperança no Senhor. É falta de fé. Não acredita nem nele mesmo. A fé, né? É o firme fundamento das coisas que você espera. E realmente, quando você não vê. Então, eu acho que a atitude das pessoas em relação a estar sempre reclamando, estar sempre achando que as coisas não vão acontecer, é falta de visão no Senhor, é falta de fé naquilo que Deus, na providência divina, naquilo que Deus vai fazer na sua vida, porque você nunca sabe o que vai acontecer na sua esquina. Preste atenção, você está andando, você pode deixar que Deus pode surpreender você o tempo todo com a sua decisão. Agora, se você está andando com a visão otimista, com a visão de que Deus vai fazer, aquilo é um combustível na sua vida. Então, eu acho que a esperança vai levar você à fé. Então, é sempre importante você alimentar a sua esperança, alimentar a visão de Deus e alimentar o seu otimismo. Ouvinte dizendo de tudo que Deus fez na minha vida, minha gente, de onde Ele me tirou, eu sou otimista sim. Amém. Amo esse Deus, amo estar na casa do Senhor, mas também sei que vai chegar um tempo que não vamos poder mais congregar por conta da tribulação, mas também tenho fé que essas coisas passarão. Conta aqui uma de nossas queridas ouvintes, aqui eu quero agradecer pela opinião. Outro ouvinte dizendo, minha opinião são as pessoas que buscam obedecer a Deus em relação aos sentimentos como perdão, por exemplo, elas tendem a viver em paz e menos amarguradas, trazendo saúde ao corpo e à alma. Deus cuida também daquele que foi magoado, tanto quanto aquele que magoou, pois o magoado, se não perdoar, ele se torna prisioneiro. Ele trabalha esse assunto aqui na perspectiva do otimismo, né? Quer dizer, a pessoa fica muito mais alegre, muito mais tranquila a despeito das suas dificuldades. Outro ouvinte, tenho 57 anos, vou e volto sozinha do culto. Mas peraí, você tá se achando velha? Ei, faz isso comigo não. Deixa eu te acordar aqui, ouvinte. Ouvinte, você tá nova, hein? De repente o lugar é perigoso. Não, o lugar é perigoso, mas vai ser perigoso com 57, com 67, com 77. Então, ouvinte, você tá muito nova, hein? Pelo amor de Deus, ouvinte. Eu confio no Deus que sirvo. Se acontecer algo é porque chegou a hora. Entendeu? Traz aqui a palavra a nossa querida ouvinte, a quem eu quero também agradecer aqui pela opinião. JR, eu queria dar um testemunho aqui, porque na academia eu fui, assim, já tô ficando mais velha. Não, ginástica? Academia de ginástica. Aí eu disse, não, tô ficando velho, não tô conseguindo mais. 65 também? Aí eu tava assim, andando assim, pensando realmente, deixando o pessimismo entrar no meu coração, assim, não, eu não vou aguentar mais, né? Aí de repente olha uma senhora, depois descobri com 81 anos, começou a correr muito mais rápido que eu. Eu olhei assim, meu Deus, que vergonha. Então, eu tô lá na minha mente, achando que eu não vou conseguir, de repente vem uma senhora. É porque ela corre há mais tempo. Ô, Jesus, mas mesmo assim, preparo. Ela corre desde os 20. Não, ela tem preparo, porque ela corre há mais tempo. Foi você. Olha como é que eu fui otimista. É verdade, Deus te abençoe. Mas o pessimismo muitas vezes faz você não completar aquilo que Deus pode fazer na sua vida, justamente porque você desiste no meio do caminho. Aqui ouvinte dizendo, JR, tô ouvindo aqui, tô vivendo isso na minha vida. Minha mãe tá com câncer, ela infelizmente ainda não serve ao Senhor. Nós vamos orar aqui, ouvinte, como temos orado todos os dias pela cura dos enfermos. E ela diz aqui, meus irmãos também não, eles não entendem como eu estou conseguindo passar este momento tão difícil que eu estou cuidando dela, mas eu tenho buscado em Deus o meu socorro que vem só dele. Estou em paz, tranquilo e crendo que Deus tem o melhor para a vida da minha mãe, para a vida dos meus irmãos. Não vou desistir nunca de buscar esse Deus, pois creio que ele está ao meu lado nesse momento tão difícil. Que Deus continue abençoando esta rádio e usando vocês como canal em nossas vidas. Compartilhe aqui uma de nossas queridas ouvintes. Eu quero agradecer pelo carinho da sua audiência. A ouvinte dizendo, eu vivo até hoje pela fé, tenho muita fé, assim caminho sem medo, eu e a minha família. Outro ouvinte dizendo aqui que o negócio é ouvinte de 57 anos. Não tô velha não, JR, é por causa da situação. Tá bom, ouvinte. Glória a Deus. Olha aqui outro ouvinte dizendo, para quem se acha velho, essa senhora tem aqui, o que é? Um vídeo? Deve ser um vídeo aqui. Essa senhora tem mais de 90 anos, também é nova. A perspectiva tem que ser sempre eternidade. Entendeu? Se a perspectiva for eternidade,
A pessoa pode ter 130 anos, uma menina, um bebezinho, né? Acabou de nascer. Eu carrego comigo uma frase que li: não tema aquele que mata o corpo, mas aquele que tem o poder de lançar a alma no inferno. Foi Jesus quem disse. Então a frase é de Cristo, vale para nossa reflexão. Sobre a questão da evangelização, deixa eu destacar aqui uma palavra de um ouvinte nosso, o Lincoln, dizendo: eu uso a rede para evangelizar. Sim, é um ótimo auxílio. Eu sou muito usado, eu tenho alcance de 1.200.000 a 1,5 milhão de pessoas por semana. Foi apelidado de mensageiro de Jesus por conta disso, mas eu não consigo ver a igreja sendo substituída por qualquer outro veículo de comunicação. Precisamos viver em comunhão, e comunhão é na igreja. Então, muito obrigado aqui ao querido ouvinte Lincoln, e bom trabalho, meu irmão, que Deus te abençoe cada vez mais na evangelização através das redes sociais. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Muito bem, ô Marcela Basso, você ficou de dar uma dica às 11h30, os ouvintes cobraram, O debate estava muito interessante, aí não deu tempo de falar, eu vou dar uma dica, vai ser um lançamento. Lançamento. Me ajudei, não já? Tá bom ou quer mais? Não sei. O que vocês acham? Acho que tem que ter mais? Lançamento, amanhã, lançamento. Vai lançar o que eu disse? Não vou lançar nenhum foguete pra lua, não, eu já tô dando nenhum míssil intercontinental, né? Tô com medo de eu ser lançado. Nem vou lançar o JR para fora daqui. Exatamente. Mas vou dar outra dica, o lançamento tem a ver com o JR. Olha aí. Começou a melhorar. Quem achava que eu não cantava nada, o Cid ficava me zoando, dizendo que eu não sei cantar. Quer dizer que amanhã vai ser o lançamento? Agora, né? É do meu CD? Dessas músicas que eu faço aqui, é isso? CD, ninguém vai ouvir a gente amanhã. Você acha que as pessoas não vão querer ouvir o CD que eu cantar? Cantando? Obrigado pelo otimismo. Não é o tema de hoje? Marcelo, eu sou muito otimista. Eu sou muito otimista, sabe por quê? A tecnologia ajuda. A tecnologia dá uma força a muita gente que nada canta e canta muito. Mas não é hora de falar isso, né? Quer dizer que amanhã é o lançamento, tem a ver comigo. Amanhã, então, é o lançamento. Pode ser um CD, pode ser... Tem a ver. Então, amanhã. Tá aí no meio. Vai ser amanhã. Você conta para os nossos ouvintes? Conto. Tá bom, então vamos aguardar até amanhã o que vem por aí. Muito bem. Essa é a Marcela Bastos, né? Essa é a Marcela Bastos. Muito bem. Minha gente, muito obrigado aqui aos nossos queridos debatedores participando conosco aqui do nosso debate 93 de hoje. Pastor Paulo, obrigado, um abraço, querido. Eu que agradeço, né? Um beijão a todos que estão nos ouvindo, pessoal lá da Igreja Batista Morro do Céu. Muito carinho. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, pastora Virgínia. Deus abençoe. Obrigada a todos, os nossos ouvintes, e também aqui, 00:30, vou estar fazendo um programa de Coração para Coração. Pessoal do Recreio, também de Botafogo, da Igreja Semente Fogo. Todos um grande alô e um abraço. Maravilha. Pastor Marcos Ebenezer, obrigado, um abraço. Muito obrigado a todos. Eu quero deixar um abraço para toda a congregação do Viegas 712. E no dia 6 agora nós vamos ter o nosso congresso da nossa CIB lá no Centro de Convivência Marcelino. CIB é Confederação das Irmãs Beneficentes. Grupo de irmãs. Grupo de irmãs. Grupo de irmãs. É porque para quem tá dentro do contexto, aí sabe o que é. Eu ia ficar aqui perguntando. Nosso grupo de irmãs. Tá muito bom. Obrigado. Um abraço lá na sua querida Dona Pequena. Isso, missionária Irmã Pequena. Nota 10. Um abraço para você. Outro para ela, nota 10. Muito obrigado, querido pastor Márcio. Obrigado, JR. Eu parabenizo hoje a Jéssica Ferreira, neta do seu Jorge, fazendo aniversário hoje. E também a cozinheira lá da Escola Estadual Antônio Gonçalves, em Coelho da Rocha. Qual o nome dela? É Rosa. Isso, um abraço pra Rosa. Marcela, essa é a música do pastor Márcio? Sai a última notícia, Jesus Cristo. Pô, Marcela, mas é pro pastor Márcio essa música? Luiz de Carvalho. Marcela falou que... É de mim que ele está falando? Eu ia falar, em algum momento eu ia falar, olha aí. Não, é do grupo dele. Cantou muito essa música, fazendo dueto. Era a dupla Luiz e Márcio.
Que beleza, ouvinte dizendo, JR, ainda bem que você tem 65 anos com uma voz de 35. Ó, Jesus! Ele é otimista. Marcela, anota esse número pra mim. Anota esse número aqui pra mim, pra gente ficar aqui, entendeu? Que a gente marca aqui. Muito obrigado, ouvinte. Você, obrigado, viu? Uma palavra boa. Eu agradeço. Eu agradeço. Minha gente, vamos orar, meus queridos irmãos. Pastora Virgínia vai orar conosco. Nós apresentaremos os temas de hoje diante de Deus em oração, como temos feito todos os dias. Também vamos orar pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus, nós queremos clamar a Ti, Senhor, por todo o Teu poder, Senhor, sobre as pessoas que estão nesse momento passando por tanta dor, Jesus. Ajude-as a que ela possa se levantar, Senhor, que elas possam decidir enfrentar, Senhor, os obstáculos através do Teu poder. Aqueles que estiverem nos hospitais, Senhor, precisando, Senhor, de um consolo, que Tu possas colocar, Jesus, o Teu amor sobrenatural sobre essas pessoas. E também te pedimos, Senhor, que todas as pessoas que aqui mandaram mensagens, Senhor, que elas possam receber esse Teu amor, Jesus, a Tua resposta, Senhor. Nós te pedimos também, Senhor, que essa pessoa que teve câncer, Senhor, a mãe dessa pessoa que está com câncer, Senhor, que Tu possas curá-la, Senhor, bem como todas as pessoas que neste momento está passando por uma enfermidade, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.